Caríssimos, nós chegamos hoje então ao 10º domingo do tempo comum e a terceira e última parte do relato das parábolas, ou então o sermão das parábolas, que está presente no capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus. Lembrando sempre daquela estrutura que o padre tem dito praticamente todo domingo. Mateus, que organiza o seu evangelho em 5 grandes partes: o sermão da montanha, o sermão da missão, o sermão das parábolas, o sermão da comunidade e o sermão da plenitude. Na próxima semana, por exemplo, nós começamos então o sermão da comunidade, onde ele vai colocar a multiplicação como um elemento fundamental e básico para a vida da comunidade. Desde o 15º domingo, então, nós temos ouvido o relato dessas parábolas, uma base de 3 parábolas por final de semana, na constituição de todo este conjunto. Primeiramente, então, observar esse caminho que nós fizemos, de que modo, então, essas parábolas, elas têm ajudado-nos a desenvolver a fé, a desenvolver, como cantamos no Salmo, como eu amo, Senhor, a vossa lei e a vossa palavra. Ou seja, a cada domingo que nós vamos à missa, no encontro da comunidade, queremos não só ouvir a palavra, mas à luz do Evangelho de hoje, descobrir o seu valor, o seu sentido na nossa vida. Qual o empenho que temos para poder adquirir esta palavra nas nossas atitudes, no dia a dia da nossa vida. Lá no 15º domingo do tempo comum, nós começamos com uma atitude básica e simples, a atitude da esperança, quando o semeador saiu a semear. Ele não saiu para julgar, ele não saiu para escolher terrenos, mas ele saiu para lançar esta capacidade de gerar frutos, de produzir, que há em cada semente, dentro de toda aquela diversidade dos terrenos que nós ouvimos. Semana passada, o contexto das parábolas nos colocava diante do crescimento, na mesma proporção, do trigo e do joio, mas havia uma atitude muito clara por parte daquele que era o dono de toda aquela plantação. Ele tinha muita consciência do que os seus trabalhadores haviam feito. Foi o inimigo quem semeou o joio, não fomos nós que misturamos as coisas. Por isso, deixai crescer o trigo e o joio, para que então depois possa se separar. Ele tinha muito claro esta consciência do que havia saído de si, que era justamente o bem ou a proporção daquele bem. Havia naqueles homens o desejo então de não esperar o tempo correto para separar aquilo que era do bem e aquilo que era do mal. E assim nós chegamos neste domingo, no 17º, justamente nesta compreensão dessas imagens, como um tesouro, como uma pérola, aonde tanto o tesouro ou o terreno aonde está esse tesouro, o terreno onde se encontra esta pérola, ela tem um valor e tem um sentido para cada um de nós.
E a última imagem que nós ouvimos hoje é da parábola do reino dos céus, relacionada a uma rede lançada no mar, que pega todo tipo de coisa, de peixes e de outras coisas que são necessárias, então, sentar e separar através do discernimento. Por isso, queridos, ao longo destes 3 domingos, nós tivemos algumas palavras que a gente poderia chamar de palavras-chave, que dão a nós uma linha de interpretação, que dão a nós uma linha para ajudar, acima de tudo, como viver esta palavra. Eu procurei selecionar algumas ao longo desses 3 domingos. A primeira delas, uma palavra, então, a atitude do semear. Básico, diante da conclusão do Evangelho de hoje, quando se fala, então, do discipulado, aquele que conhece a lei, aquele que se dispõe a seguir ou a amar esta palavra, ele, então, consequentemente, vai se tornar um discípulo, um seguidor do Senhor. Uma outra palavra que ouvimos, produzir frutos. A essência da semente, dentro dela, a sua realização está em ser lançada e ali produzir algo. Por isso, a palavra que ouvimos a cada domingo torna-se esse instrumento, este meio pelo qual nós podemos produzir os frutos. Outra palavra, deixar crescer. Ou seja, há um tempo, há um caminho de maturidade, há um caminho de desenvolvimento. Então, a própria experiência de fé, a própria experiência na vida da comunidade vai dar a nós esta oportunidade de deixar crescer aquilo que o Senhor vai produzindo e vai multiplicando em cada um de nós. Depois, uma expressão muito simples: o reino dos céus é. Ou seja, sempre esta provocação para compreendermos de fato como este reino ele é visível e perceptível, não simplesmente como um lugar, mas o reino perceptível a partir das atitudes. O reino é então como um tesouro, como uma pérola, como uma rede, como um trigo, como um joio, como um semeador. Diversas as imagens pelas quais nós podemos identificar. Eu pegaria o capítulo 13 de Mateus e faria um comparativo com as expressões que João, ao longo de todo o seu evangelho, vai apresentar-nos de Jesus. Quando lá em João nós vamos ver Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou a porta estreita. Enfim, aqui também nessas expressões do reino dos céus, nós também podemos contemplar esta forma pela qual Jesus se apresenta. Ainda nesta busca por palavras, por expressões, nós temos ao longo de 2 domingos o questionamento dos discípulos: por que o Senhor ensina com parábolas? Hoje nós não vimos este questionamento, mas um questionamento da parte de Jesus: vocês compreenderam tudo isso? E eles responderam que sim. Talvez decorrente então deste processo, não entenderam logo na primeira vez, mas na medida em que se mantiveram como discípulos, dispostos a seguir e a acolher os ensinamentos de Cristo, eles puderam compreender. Então, queridos, ao longo dessas 3 semanas, essas palavras-chave
poderiam ser entendidas para nós como uma forma pedagógica e processual na qual Jesus quis ensinar-nos qual é o valor da adesão e o valor da responsabilidade para com o reino dos céus. Por isso, uma terceira expressão que nós poderíamos pensar é justamente o que significa este sentido, o reino dos céus. Para aquela época, o reino era esperado como um lugar geográfico, que aconteceria basicamente dentro de Jerusalém, ou mais especificamente, dentro do templo de Jerusalém. Aqueles que estivessem no templo, vivendo de acordo com a lei, vivendo de acordo com os mandamentos, vivendo e se considerando justos, estes seriam salvos, estes participariam do reino de Deus ou do reino dos céus. A proposta de Jesus está justamente na compreensão do reino, não como um lugar, mas acima de tudo como as atitudes. Por isso há uma diferença muito simples em compreender a expressão de Mateus, que afirma o reino dos céus e não o reino nos céus. Mateus quer demonstrar, acima de tudo, que este reino há de acontecer nas atitudes, na realidade terrena. A oração coleta que nós rezamos no início, ela pede a Deus que multiplique em nós a capacidade da misericórdia, para vivendo com os elementos ou os bens temporais, experimentemos já os bens que são eternos. Então, queridos, essas 3 semanas, ouvindo as parábolas do reino, é justamente uma oportunidade para a gente não justificar ou apenas estender uma atitude para dizer assim: este reino eu vou viver nos céus. E a proposta de Mateus é trazer a espiritualidade daquilo que pensamos e almejamos para o céu, para uma realidade do hoje. A Igreja, ao definir a Santa Missa, no Concílio Vaticano II, ela vai dizer assim, que a Eucaristia é uma antecipação do céu. Então, na medida em que nós participamos da missa, nós participamos do céu. Experimentamos esta realidade que um dia vamos viver de forma plena. E por isso, vivendo esta realidade do céu, nós trabalhamos e nos esforçamos para construir este reino dos céus aqui na realidade na qual nós vivemos. Então, que essa expressão, o reino dos céus, nos ajude a cultivar uma espiritualidade, principalmente de trazer tudo aquilo que assimilamos ou que entendemos ser bom do céu para a realidade do hoje, para a realidade terrena. E não esperar para querer viver isso apenas depois, quando morrermos, e se assim então for possível, chegar à realidade do céu. Então, essas expressões que nós ouvimos, elas acima de tudo querem ajudar-nos a construir uma espiritualidade do céu já aqui na terra. As parábolas de hoje, a parábola do tesouro, da pérola e da rede, é um caminho que o Senhor convida-nos a percorrer. Um caminho que exige a sabedoria. Na primeira leitura nós temos uma oração significativa e profunda de Salomão.
Ele se considera um adolescente na forma de conduzir, na forma de governar, na forma então de reinar. E por isso pede de Deus o dom da sabedoria, pede de Deus esta capacidade de compreender, pede de Deus esta capacidade de discernir. Então, a primeira atitude para compreendermos as parábolas do Evangelho de hoje é à luz da primeira leitura, ou seja, a pedir ao Senhor o dom da sabedoria, não apenas como uma intelectualidade, não apenas como os títulos que são possíveis a partir de um dom da sabedoria, de um dom da inteligência, das qualificações, dos títulos acadêmicos, mas a sabedoria que é proposta na oração de Salomão é aprender a olhar a vida com os valores da palavra de Deus. Aquele então que aprende a colocar os valores do Evangelho, os valores da Sagrada Escritura nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus gestos, este então está construindo um reino com sabedoria. E é isso que a oração, a prece de Salomão nos ensina hoje. A partir da humildade, o desejo de ser compreensivo, o desejo de ser capaz de discernir entre o bem e o mal. Por isso, ainda na oração coleta, nós rezamos: multiplicai, Senhor, em nós os dons da vossa misericórdia. Esta percepção do que é a misericórdia de Deus na nossa vida, como uma forma de construir e, acima de tudo, de revelar este reino de Deus. A partir desta sabedoria, nós também teremos a capacidade de perceber o valor e o sentido para adquirir aquele terreno, adquirir aquela pérola. Se a gente vai fazendo comparativo com as parábolas dos domingos anteriores, nós vamos perceber que este terreno, que tem um valor, que tem uma pérola, que tem um sentido, chama-se a nossa consciência. A consciência que recebeu aquela semente no primeiro domingo. A consciência que deu o tempo necessário para crescer aquilo que separa do bem e do mal, do trigo e do joio. Por isso a liturgia de hoje quer ajudar-nos a descobrir qual é o valor que a palavra de Deus constrói dentro da nossa consciência. E para isso é preciso uma intimidade, ou melhor, uma interioridade. Aquele homem encontra um terreno, dentro deste terreno um tesouro, encontra nele uma pérola. E ele guarda aquilo com segredo, até que ele tenha a capacidade de poder adquirir aquele terreno. Essa interioridade é importante no desenvolvimento de nossa fé. Essa interioridade é importante para o amadurecimento de nossa fé. Essa interioridade é importante para os projetos que temos para a vida. Então, as parábolas de hoje, ou pelo menos esta do terreno e da pérola, ensinam-nos que tudo aquilo que lançamos dentro da vida, no contexto de projetos, a gente precisa primeiro guardar, discernir e refletir interiormente. Às vezes a gente pensa alguma coisa, às vezes a gente quer adquirir alguma coisa, a gente já conta para a torcida do Corinthians, não é mesmo? E a experiência daquele homem foi dizer: eu preciso guardar,
eu preciso trazer para dentro de mim. Eu preciso desta interioridade para poder descobrir o valor de tudo isso. Então não precisa contar para todo mundo, não precisa contar para os vizinhos, não precisa contar para todo mundo da pastoral. Deixe que aquilo vá crescendo, deixe que aquilo vá amadurecendo, deixe que aquilo vá se desenvolvendo dentro de si, para que quando houver a maturidade, haja então a oportunidade de produzir ou de apresentar, melhor dizendo, aquele fruto desta interioridade. Então, a interioridade é também uma forma de construir o reino de Deus. A segunda expressão seria a prioridade. Aquele terreno e aquela pérola foram um elemento que tornou-se prioridade para aquele homem. O desenvolvimento da fé vai ajudar-nos a pensar como nossas palavras, como nossas atitudes tornam-se prioridade à luz do Evangelho. E a terceira expressão da parábola de hoje é a disposição. Uma disposição para lançar a rede, uma disposição para puxar esta rede e uma disposição para separar aqueles peixes que são bons e aqueles que não servem e podem ser descartados. Então, queridos, a palavra de Deus quer construir este caminho dentro de nós, iluminar a consciência, iluminar as atitudes, para que de fato a gente possa dizer a nós mesmos: não somos meros ouvintes da palavra, mas somos discípulos do Senhor e com Ele queremos construir o seu reino. Que o Espírito Santo nos acompanhe, que o Espírito Santo que suscitou em Salomão este discernimento, esta capacidade, de viver segundo a sabedoria que vem de Deus, também nos dê esta capacidade, para então retomarmos aquilo que rezamos e cantamos no Salmo: como eu amo, Senhor, a vossa lei e a vossa palavra. Que isso cada dia mais seja uma verdade dentro de nós, para que desta verdade construamos o reino dos céus.